Faz as Contas, um papo descomplicado sobre os cuidados com o seu dinheiro. Oferecimento Avenue. Vida financeira cada vez mais global é com a Avenue. Saiba mais em avenue.com.br. E Auto Compara. Seguro alto que cabe no seu bolso é no Auto Compara. Olá, pessoal. Bem-vindos e bem-vindas ao podcast Faz as Contas. Já tô de volta aqui, Bru Aleman. E lógico, ele tá sempre comigo aqui. Voltou. Toda semana. Estamos de volta. Toda semana aqui Faz as Contas. Você puxando a minha orelha. Eu aprendendo um pouco mais com você também. Sempre é muito importante, né? Eu me coloco no lugar de quem tá ouvindo o podcast agora. Com todas as dúvidas, com tudo que a gente pode trazer dos ouvintes aqui do Faz as Contas pra poder esclarecer tudo sobre o seu rico dinheirinho. E você tá gostando, né, do nosso podcast, tá da ótimo. dinâmica. Sim, hoje vai ser legal também. Então tá bom. Bora lá. Bom, vamos lá. Eu queria te fazer uma pergunta e pra você ser bem sincero, tá bom? Mas sem polemizar, pelo amor de Deus. Aqui a gente tá falando só de dinheiro. Eu prometo que eu vou me controlar. Ok, vai lá. Você acha justo o salário mínimo que a gente tem hoje aqui no Brasil? De forma alguma. Não dá, né? Não acho justo difícil. o salário mínimo de hoje, de ontem e de sempre. Ele não cresceu proporcionalmente em relação à inflação, né? Só pra você ter uma ideia, se crescesse de acordo com a inflação, hoje mais ou menos ele deveria ser, né? Hoje não, na verdade os dados de 2021, em torno de R$6.500. 6.500 pra fechar o mês. Pra ter o poder de compra, aquela ideia do poder de compra. Né? No aperto. Exatamente. Então, assim, na verdade, os 6.500 é para as pessoas poderem consumir determinadas coisas, ter acesso também a lazer, conseguir guardar dinheiro, fazer várias coisas. Então, é bem complicado aí essa situação que a gente tem. E esse é o tema que eu queria trazer hoje. Tema polêmico aí, pra você ouvinte do Faz as Contas. Me diz uma coisa, Bru. Essa pesquisa, ou então esse ajuste realmente que vocês chegaram à conclusão, o pessoal da economia principalmente, que o salário deveria ser em torno dos 6.500, leva em consideração até o índice de preços, né, do consumidor. Exato. Né? Porque e não é só isso também, né? Tem o custo normal, o custo que você virou o mês, você já tem que pagar um monte de coisa, né? Água, luz, telefone e tudo mais. E aí tem os luxos. E aí as pessoas acabam ficando sem os luxos. Isso eu até trouxe uma frase aqui, você falando disso, eu lembrei aqui, ó, Jorge. Cada país determina uma regra sobre o seu salário mínimo. O do Brasil foi criado em 1940, no governo do Getúlio Vargas. O objetivo era dar condição às famílias de comprar o mínimo de alimentos e manter outros gastos, como moradia e transporte. Certo. Ao longo dos anos, podem ocorrer a perda do poder de compra, que é a inflação, né? Que nem sempre é a resposta certa se vai ser ou não. Então, assim, é complicado, é uma questão, assim, eu acho que é mundial. Mas o tema de hoje, a gente vai para um lado mais leve e mais legal, que na verdade é falar os 5 maiores salários mínimos do mundo. Já que a gente não gosta do nosso, vamos falar dos outros, é mais pra legal. Rir ou pra chorar? Vamos ver. Mas é mais legal. A gente na verdade, já vai estar dando aquele empurrãozinho, Jorge. Lembra da semana passada? Sim. Que nós comentamos sobre lugares... Os melhores países pra se viver e os piores também, né? Os baratos. Os prós e os contras, né? De você viver fora do Brasil. Exato. Então, vamos embora na nossa listinha dos salários mínimos? Vambora. Vamos lá. Posso falar um país aqui pra gente começar essa lista aqui? Pode. Ó? Tem muito brasileiro indo pra lá e tal, fazendo carreira. Enfim, Austrália. Eu nunca vou. É mesmo? Tem baratas grandes. Mas tem uma coisa legal lá. Não, mas também. dizem que ela voa nas ruas. Mas aqui você vai viajar aqui pra Camburi, você tem barata voadora, fotos, borrachudo. Não importa se o salário mínimo é grande, existem baratas, cobras. Tem que ver o tamanho da barata, né? Vou te falar. Tirando a brincadeira, realmente. Com um tamanco desse tamanho que você vem gravar o podcast toda semana, nenhuma barata é problema pra você, Bruno. Você tá doido, não dá tempo de fugir, meu Deus do céu. Ainda vou ter que tirar e tentar bater nela. Bom, vamos lá. A Austrália é o país que tem o maior salário mínimo do mundo, você acredita? Acredito. Por isso que tem muita gente indo pra lá. Verdade. O valor, mais ou menos, é de $12,90 a hora. Ou seja, cada pessoa... Nesses lugares, né, geralmente você ganha por hora. É um pouco diferente daqui do Brasil. Aqui a gente fecha, que são 40 horas, né, semanais, né? É isso, 40 horas semanais e você fecha o pacote no mês. Lá, em alguns países, são um pouquinho diferente. Ganha o quanto trabalhar também, né?
Independente se você tiver uma folga por semana ou 2. Exatamente. Você tem, na verdade, não tem tanto vínculo trabalhista nos países desenvolvidos. Ou a questão CLT é mais para países emergentes como o Brasil, não é uma questão de país desenvolvido. E esse salário mínimo, só para você ter uma noção, é 6 vezes maior que o brasileiro, né? E geralmente o australiano trabalha menos horas. Lá fora são mais ou menos 38 horas semanais trabalhadas. Aqui vai de 40, 44, 48, e daí depende do que você trabalha. Trabalha pouco, ganha muito, tem uma qualidade de vida, ao que parece, tudo indica aqui, bem superior, né? Exato. Topo da lista, então, do ranking da Bruna Alemann. Muito bem. Lugar pra galera já colocar ali pra ver, pra viver. Se você gostar de baratas. Se você gostar de baratas, e tem aquela questão também, como você tá falando a respeito do salário ser o salário mínimo, né? Ser a base, né, de tudo quanto é salário que você pode ganhar no país, são subempregos, ou não? Sim. Então você tem que ter essa coisa. Você vai pra lá, né? O primeiro emprego que você arranjar, você já vai estar ganhando 12. Você tem uma base boa, salarial, e você consegue viver bem. Ok. Isso é uma questão de um país desenvolvido que paga bem, né? São os diferenciais. Muito bom. Isso vale pra todos os países da lista, então, praticamente. Praticamente. Eu acho que cada país a gente também precisa dar uma olhada, porque o Brasil também tem seus pontos positivos, apesar dessa questão salarial, né? Esses países têm, enfim, alguns costumes, tem algumas questões muito diferentes e tem pessoas que não se adaptam. É complicado você mudar. O tipo que eles se relacionam, as amizades são totalmente diferentes do brasileiro, né? E em muitos países, mesmo muita gente indo mudar, ainda tem aquela síndrome ou tem até alguns problemas em que você vai ser um eterno imigrante, né? Então precisa ver muito bem se a população daquele país que você escolher vai estar preparada para isso também e o quanto que você aguenta em relação a isso. Eu acho que são vários fatores. Boa. Né? O Brasil ainda tem muita oportunidade. Eu ainda sou aquela... brasileiro não desiste nunca. A gente acredita, né? É isso que é legal. Acreditar, com toda certeza. Já diria o grande poeta Renato Russo. Né? Muito bom, então. Falando na Austrália agora, tem um outro país da lista muito interessante aqui, né? Luxemburgo também, né? Dos ricos. Exato, lá. Bancos. Exato. Você sabia que... Lá todo mundo tem dinheiro. Você sabia que, pra galera poder conhecer, Luxemburgo é um país que fica ali, né? Bélgica, França e Alemanha. Ele tá ocupando aqui o 2º lugar na questão de maiores salários mínimos. E é muito interessante porque as corretoras que a gente conhece, por exemplo, enfim, inúmeras, eu não vou falar os nomes, a gente não vai dar... Não. A gente vai fazer, eu ia falar. Só se colocar Enfim, o din-din aqui no podcast. Tem que patrocinar a gente, tá? Corretoras grandes brasileiras que têm fundos de investimento, que investem em produtos lá fora, muito voltado para alta renda. Geralmente tá em Luxemburgo, em países como Luxemburgo. Por quê? Porque você tem legislações para pagar menos imposto. Então é um dos lugares que pessoas com muito dinheiro também colocam, entendeu? Parte do seu patrimônio. Então por isso que eu brinquei sobre essa relação de banco. Então já fiquem na cabeça aí, a galera realmente tem dinheiro. Eu não tenho nem roupa pra entrar em Luxemburgo. Muito chique. Né? Ai, gente, não, a gente tem sim, a gente tem. Dá um jeitinho. Bom, o valor da hora trabalhada, olha isso, é $12,60. Muito próximo o da Austrália, né? Então, e é praticamente 6 vezes o valor aqui do Brasil também. Então, assim, é um lugar. Só que, gente, vocês têm que pensar que é praticamente um principado, né? Assim, é vizinha conhecendo você, sabendo. É um lugar muito pequeno. Muito pequeno, restrito, né? muito fechado. Gente, vocês não falam assim, é minúsculo mesmo em questão de espaço. É menor que o estado de São Paulo, né? Muito menor. Não, salvo engano, é o tamanho da cidade. Depois eu dou uma pesquisada, a gente coloca lá eu coloco nos stories e te marco pra galera que ficou curiosa. Boa. Só um adendo aqui. É legal ter essa referência que você tá fazendo em dólar, né? Porque já dá pra pegar uma visão geral, né? Exato, enfim. Porque tudo que a gente fala sobre mundo, a gente tem que falar em dólar por ser a moeda mundial e a gente conseguir fazer essa equivalência, né? Boa. Tá? Vamos lá, terceiro? França! França. Eles não gostam muito de gente de fora lá, mas enfim.
Não gostam muito, não, mesmo. Turista. Acho que nem de turista. Não, eles gostam de turista porque é o que movimenta a França, né? Na verdade, a França vive muito da história e do turismo. Isso que acaba gerando toda a riqueza, principalmente a riqueza dela. Porque assim como a Espanha, que a gente comentou no último podcast, que tem as suas questões, as suas dificuldades também econômicas, apesar de ser um país europeu, a França também tem, tanto política quanto econômica. Então, assim, é muito bonito quando a gente olha, né, ou a gente reclama só de onde a gente vive e não enxerga e não acompanha as notícias de outros países também. Nem sempre é tão fácil. A França está em terceiro lugar, com um salário mínimo mais ou menos de $12,20 por hora, tá bom? Então, e geralmente a carga horária é de 35 a 39 horas por semana. Então, também trabalha um pouco menos. Os horários são diferenciados. Aqui no Brasil, que a gente abre muito cedo e fecha muito tarde, né? Exato. Lá tem também, em alguns países como Espanha, tem aquela sexta, que é no horário do almoço, 2 horinhas no horário do almoço, tudo fecha. Na Alemanha, em algumas cidades também tem. Então, tem vários pontos ali que é bem diferente do trabalho aqui no Brasil. De domingo não abre padaria. Exato. Tem países que de domingo não abre nada, né? Não abre nada. Você já tem um outro estilo de vida. Quer fazer alguma coisa, comprar alguma coisa, já se programa pra ficar em casa no domingão, porque não abre nada. Exatamente. Né? E lembrando bem, gente, que salário mínimo não quer dizer que você vai viver muito bem. Na França, por exemplo, os custos são muito caros. Principalmente de aluguel, por exemplo, né? Você tem aluguel e comida, são 2 custos caros. Tem alguns outros muito mais baratos, como transporte. Então, isso você tem que levar em consideração. Às vezes a gente vê esse valor bruto, né? Fala, nossa, $12,20, dá 57 e pouco reais aqui por hora trabalhada. Aqui eu ganho muito menos, 5 vezes menos. Calma, nem tudo que reluz é ouro, beleza? Mas dá pra equilibrar, né? Exato. Vamos lá. Continuando na Europa, aqui a Alemanha agora. Ah, eu sou apaixonada, né? Pois é, eu sou suspeita. Pois é, tem uma coisinha de alemã em você bem suspeita. aí. Mas bem, embora você seja Bruna alemã, você suíço. É suíça. Suíça. Mas a minha avó é um país muito bom também, né? Mas a minha avó é alemã. Ah, então tudo bem, já tá em casa. Meu avô e meu pai são suíços e a minha avó é alemã. Então a gente tem os dois ali. Dá pra falar que é alemão-suíço. Acima de qualquer suspeita, então, Bruna alemã. O que você acha da Alemanha? Então, a Alemanha eu acho um excelente lugar. Eu sou realmente apaixonada. Eu acho que é a primeira vez que eu fui morar na Alemanha, eu tinha 14 anos. Voltei com 15, depois eu fui pra Alemanha de novo e depois fui pra Suíça. Então são os lugares assim que eu conheço bastante e ainda prefiro a Alemanha de todos os lugares que eu visitei. É um povo muito sofrido com a guerra, então assim, os jovens eles são muito abertos ao imigrante, né? Então é a maior potência econômica dentro da União Europeia, né? Então eles têm tudo, é uns Estados Unidos menor ali, sabe? Você se sente muito bem, mas ainda tem, mas não chega a ser uns Estados Unidos porque as cidades ainda tem aquele negócio de campo com cidade. Certo. Você também tem horários de descanso, você trabalha na medida, mas assim, a Alemanha não é o povo alemão por si só, e eu tô muito bem acostumada com meu pai, meu avô, minha avó, enfim. O povo alemão em si é um povo muito honesto. Então, você tem um problema ali com honestidade, valores, princípios muito grande. Muitos brasileiros sofrem com isso. Jeitinho brasileiro não funciona. O alemão é corretíssimo. Assim, muito legal. Corretíssimo. Ele chega a ser quadrado e chato de tão correto que tem que ser as coisas, né? Até por determinadas coisas assim funcionam. Então, enfim, é um lugar muito bom. Só pra vocês saberem mais ou menos, o valor é de $12 a hora, tá bom? E o governo alemão, esse ano, inclusive, em janeiro, ele tá fazendo um programa para atrair 400 mil trabalhadores estrangeiros na Alemanha. Por quê? É uma população que está ficando mais velha, está faltando mão de obra qualificada, tá? Não mão de obra para lavar prato, não. Qualificada, em que você precisa ter minimamente um curso técnico. Então é uma excelente oportunidade e várias cidades já aderiram ao inglês. Tem que saber muito bem, tanto a Alemanha quanto a Suíça, eles aprendem alemão e inglês. Então todos sabem falar inglês, né? Na Suíça ainda tem o francês e o italiano. E você tem como trabalhar num lugar desse. Muito bom. Beleza? Né? E é legal porque você já chega lá com um certo conhecimento já. De repente pode fazer uma revalidação, enfim, ou aprender o jeitinho
jeitinho alemão de trabalhar. Exato. Ainda é uma grande experiência, né? Existem universidades, por exemplo, para quem é advogado, a Universidade de Munique, você faz um curso de 1 ano e meio, você consegue validar o seu diploma no direito internacional. Então, assim, eles estão muito abertos para isso. Eu acho que é um lugar interessante para se olhar. Uma pessoa que ganha um salário mínimo na Alemanha consegue andar de Mercedes? Consegue. Aí, tá vendo? Porque dependendo da Mercedes, ela é carro popular, né? Exato. Muita gente fala isso, né? Lá você não vê Fusca, mas você vê um monte Aquela de Mercedes. classe A, sabe, que tinha Sim. aqui? É carro super popular, é Uno. Olha aí, tá vendo? Entendeu? Isso há muito Essa é a anos. diferença. Essa é a diferença. Visualize você, ouvinte do Faz as Contas. Muito bem, agora o último país desta lista, Nova Zelândia, que tá entrando nesse hall aí também há uns anos atrás, né? Muita gente tem ido pra lá e tal, já tem um certo histórico de intercâmbios e tal. Tem. Conta pra gente sobre a Nova Zelândia. A Nova Zelândia é um lugar que eu tenho vontade de conhecer e tá aparecendo aqui em 5º lugar, né? Tem $11,80 a hora o salário mínimo. E dizem que é um lugar muito barato pra se viver, realmente. Tudo muito barato, você tem acesso à saúde, enfim. Todas essas questões, assim, é muito boa. E também tem um déficit populacional, ou seja, existem menos pessoas do que eles precisam. E lógico, tem aqueles bang jump, essas coisas que eu adoro, gente, então… Tem terremoto também. E olha, eu vou trazer uma curiosidade… Não, Né? tem terremoto, Tem né? terremoto. Tem vulcão. Não sei, tem vulcão. Vulcão Eu acho que terremoto não. E só uma última coisinha aqui, uma curiosidade. A Nova Zelândia foi o primeiro país do mundo a implementar o salário mínimo em 1894. Olha que bacana, então aprenderam com a Nova Zelândia, né? Tá Isso que é vendo? legal. Finanças também é história, gente. Muito bem, muito Jorge, bem. que país desse? Nova Zelândia, Alemanha, França, Luxemburgo e Austrália você moraria? Eu gostaria de ter uma experiência na Alemanha. A Alemanha é sensacional. O clima da Alemanha também é ótimo. Vamos combinar aqui, né? Eu também. Então A única coisa ruim é tomar cerveja quente. Mas de resto… Estão mudando isso, estão mudando. Tá indo muito turista reclamando. Não, exatamente, porque o alemão, pelo que eu conheço, eu compartilho informações com as pessoas que moram na Alemanha, eles absorvem muito bem a cultura do mundo inteiro, né? Sim, assim sim. como você disse, é um pequeno Estados Unidos, só que também Eles tem gostam de conhecer as culturas. Isso que é legal. Os mais novos, tá? Os mais velhos, como minha avó, esquece, gente. É causa perdida. Mas eu daria uma chance pra Alemanha, Bruna. Muito bom. Ai, que bom. Fico feliz. Quando você quiser ir pra Alemanha, você pode pedir todas as dicas e vocês também ouvintes. Vambora. Falar em dica, qual que é a sua dica final com relação a essa questão do salário mínimo? É não olhar somente pro salário mínimo, ver todas as outras questões que estão envolvidas, juntar o podcast anterior que a gente falou sobre custos de moradia, aluguel, trabalho e sempre ir com uma capacitação, gente. Faça um curso EAD, consiga uma profissão e aí sim você muda. Precisa de planejamento para isso, tá? Aqui é só pra gente abrir os horizontes dos sonhos e objetivos que vocês podem conquistar. Legal. É uma capacitação em algo também que possa te valorizar lá fora. Estuda talvez o país, vê o que tem mais, o que tem menos, né? Exato. De repente que eles precisam mais. A necessidade da sua área, que você goste. Então. É isso, tem que ser uma boa experiência. Vamos né? nessa. Muito bom. Vamos. Gostou? Adorei. Bom, semana Mais que vem uma vez, vamos. estamos juntos. Semana que vem a gente volta a falar de finanças de novo. Mas vamos falar Apesar das de redes ser sociais finanças. da Bruna que estão bombando agora, 100% verificada no Instagram. Viu só? Foi Olha que suado beleza. isso, né? Mas conseguiu tá lá o selinho azul Deu pra você certo. seguir, o @BruAleman, né? Exatamente. Toda segunda no Mix Tudo na Mix. Maravilha. Até semana que vem. Até semana que vem. Obrigada, viu, Jorge? Valeu, Bru. Valeu, Beijo. galera. Você ouviu Faz as Contas. Oferecimento Avenue. Vida financeira cada vez mais global é com a Avenue. Saiba mais em avenue.com.br. E Auto Compara. Seguro alto que cabe no seu bolso é no Auto Compara.